desculpa, a gente realmente é primeira live da vida, a gente nunca esquece. Oi, Didu. Finalmente! Finalmente. Didu, querido, é eu separei um vinho branco envelhecido para brindar com você. Tá? Um pouco cedo para um vinho, mas a gente pode, né? Não, para mim não é cedo, não. Já está no horário. Já está no horário? Estou tomando um natural brasileiro. Ai, que legal. Eu estou tomando um Riesling, que é a minha uva favorita, uma das. Saúde, querida. Desculpem a atrapalhação. Mas eu estava falando, então, Didu, da Provinho. Falei umas coisas, falei dos fundadores. Você é um dos fundadores, na verdade, né? Você foi dos primeiros a aderir, né? A Provinho, essa iniciativa interprofissional, como o grupo chama, começou um embrião há 3 anos atrás, quando o Márcio Masson, o Márcio Masson é da família do vinho, a família dele produzia vinho, ele depois saiu, ele hoje é um consultor de marketing do vinho, ele conhece todo o trâmite, todos os caminhos aí, ele teve distribuidora de vinho em São Paulo, essa coisa toda. O Márcio reuniu algumas pessoas, perdão, eu me lembro que estava lá o Jorge Luque, o Álvaro Galvão, o Daniel Pestes, o Domingos Meirelles, não me lembro mais. Eu estava lá nessa primeira reunião e a ideia era justamente discutir por que é que o brasileiro não consumia mais vinho, porque é uma coisa curiosa isso, não está muito na nossa cultura. Então, exato, discutimos pra caramba e falamos, bom, eu acho que deveríamos montar um movimento que envolvesse toda a cadeia do vinho. Foi assim que nasceu o Provinho, esse movimento que tem o mérito de juntar na mesma mesa, além dos jornalistas, formadores de opinião, blogueiros e tudo mais, e teve a competência de juntar produtores brasileiros, entidades que representam, você estava falando do Ibravin, que acabou o Ibravin, mas hoje é o Vibra. exato. Tem a Abras, que é a Associação dos Supermercados, tem a Abrazel, que é a Associação de Bares e Restaurantes, e tem a BBA, que é dos importadores. Então, o que acontece? Com essa estrutura, é fundamental que todos estejam envolvidos para que qualquer ação que vise promover a cultura, o conhecimento e, consequentemente, maior consumo de vinho, esteja lá, né? E isso é que foi conseguido, e a gente vem aí trabalhando. Era para ter tido agora, nesse momento, era para estar acontecendo logo mais a Semana do Vinho, que seria um grande movimento, ia ser a primeira grande iniciativa desse grupo, mas, infelizmente, essa pandemia que a gente está vivendo acabou prorrogando o projeto. Na verdade, o que eu acho que é interessante da Provinho é que é uma associação, vamos dizer assim, democrática, né? Então, a gente fala de todas as coisas relacionadas ao vinho, sem priorizar vinho importado ou nacional. Isso que eu acho bacana, assim, esse é um mérito incrível, né, da Provinho, juntar no mesmo guarda-chuva, vamos dizer assim, todos os envolvidos na cadeia produtiva do vinho, produtores nacionais, os vinhos importados, que muitas vezes são conflitantes, mas, na verdade, o que a gente quer é divulgar a cultura do vinho. O vinho fazer parte do dia a dia, como uma bebida que é perfeita para a refeição, né, Didu? É uma bebida que, assim, ela agrega na hora que você está comendo uma coisa, ela fica melhor, ela agrega pelo lado social também, porque ela prolonga uma refeição, né? E eu acho que, assim, é uma bebida interessante para ser divulgada, isso que eu quero dizer. Então, você, como você estava contando, estava lá no comecinho da Provinho. Eu entrei bem depois, quando o pessoal achou que o quórum feminino estava baixo. Só estava lá a Luciana Salton.
Aí entramos, a Suzana Barelli e eu, na mesma ocasião. E aí nós temos um grupo de comunicação para divulgar tudo isso. Eu tenho o prazer de ter indicado, acho que 80% das pessoas que hoje fazem parte foram indicações minhas, porque eu achava que a gente tinha que ter uma diversidade. Um dos problemas que a gente vive no Brasil, o Brasil tem três problemas para que o vinho, que justifique que o vinho não tenha maior consumo. Um deles é o preço, que lamentavelmente, por conta de burocracia e de excesso de tributos, o vinho no Brasil é muito caro. Se você cruzar a fronteira aí no sul e for para o Uruguai, você encontra no supermercado vinho de vinífera, que são as uvas próprias para fazer vinho, aqueles que dão longevidade, né? Que têm condições de guarda, a preço de cerveja. Cerveja comum, que eu digo, porque hoje aqui nós temos são 4.000 marcas de cerveja e tem cerveja de R$200. Mas eu digo a cerveja comum, ou seja, o homem comum, a pessoa trabalhadora comum, um homem simples, uma família simples, pode comprar um vinho em supermercado e ter a opção entre uma cerveja ou um vinho. Aqui é impossível. Aqui o vinho começa, comparando o vinho de entrada com uma cerveja de entrada, ele começa 5, 6 vezes. Então é complicado, né? Eu acho esse um dos problemas. O outro problema é que nós não temos a cultura do vinho. Digo nós brasileiros como um todo, porque eu venho de família de europeus. Então eu tenho a cultura do vinho, porque o vinho, você sabe, todo país desenvolvido considera o vinho um alimento. Aqui no Brasil é que ele é taxado como um perfume. Tá me ouvindo? Acabei de ver um comentário justamente falando sobre isso, com relação ao vinho ser um alimento. Os tributos sobre o vinho são desproporcionais aos demais alimentos. Precisamos falar disso. Não vi quem é que falou, mas que o vinho, em muitos países, é considerado alimento. É isso, é o que você fala sempre. Vinho é alimento, faz parte da refeição, né? Ainda bem que você é jovem e consegue ler essas perguntinhas aí no... Não, eu não sou jovem, não, Dudu, eu sou míope. Eu tenho que pôr o óculos aqui. O míope tem a facilidade depois que quando não começa a enxergar de perto, que ele enxerga tudo, entendeu? Mas voltando ao meu raciocínio, você veja, se você junta o problema de tributos e burocracia que encarecem demais, você junta isso à falta de cultura. Agora, o que acontece? O brasileiro tem a cultura da cerveja. Foi muito fácil para a cerveja fazer um upgrade, oferecendo cervejas de nicho, e hoje tem uma variedade enorme, tem as artesanais, as importadas, porque já estava na nossa cultura. O vinho precisa construir isso. E ele constrói como? Constrói com informação, não é? E é isso é que o Provinho está procurando fazer. E, para isso, precisa união. Esse é um outro problema. Sem dúvida, que é fundamental para o setor, né? Uma coisa que me incomoda desde sempre, eu estou no vinho já há quase 30 anos, profissionalmente, e eu fico abismado como ainda hoje a maioria dos produtores brasileiros considera o vinho importado um concorrente, quando isso não existe. Concorrente do vinho é a cerveja. Isso mesmo. Vinho é vinho, não existe vinho nacional e vinho importado. Como não existe, faço questão de pisar sempre nesse ponto, não existe o vinho de mesa e o vinho fino. O vinho fino simplesmente é um vinho mais nobre que permite guarda, permite evolução com qualidade, porque os benefícios à saúde tem tanto no vinho de mesa, que é o líder de mercado, é bom se dizer isso, se lembrar sempre isso, para cada garrafa de vinho fino se vende 2,5 garrafas de vinho. Você vai depois entrevistar o Lanari, que eu estou sabendo que tem todos esses números na ponta da língua. Sim.
E é vinho também. Esse consumidor, quando tiver, se ele tivesse à disposição um vinho fino, vinho de vitis vinífera, acho ruim chamar de vinho fino, parece que o outro não é fino. O vinho, o que a gente chama de vinho fino, que é o de vitis vinífera, se houvesse desse vinho, como acontece no Uruguai, acontece no Chile, acontece na Argentina e acontece nos países europeus, a preço de cerveja ou a preço desse vinho de garrafão, ele teria condições de tomar um vinho que permite mais guarda. Então, a gente tem que lutar por isso, né? É uma luta grande, mas eu acho que assim, a gente não pode desistir. E aí, lembrando que o que a gente incentiva é o consumo de uma bebida que tem toda uma história por trás, né? Que em países com cultura de vinho, o vinho faz parte do dia a dia. Ninguém está incentivando aqui o consumo de álcool, a gente está incentivando o consumo de uma bebida com moderação, uma bebida que acompanha uma refeição, né? E que tem vários benefícios que a gente está cansado de ler a respeito quanto aos benefícios do vinho, né? Em quantidades moderadas. E o tema da nossa conversa era justamente esse: vinho é saúde, né? Exatamente. Que a gente vê que assim tem vários estudos que falam sobre isso. Solange, você está tocando num ponto que, na verdade, é o tema chamariz da nossa conversa, que é muito importante pelo seguinte: se o vinho tinha por obrigação, se o governo tivesse um pouquinho de atenção com relação a conhecimento, informação e cultura, ele saberia que existem mais de 2.000 estudos científicos comprovando que o consumo regular e moderado do vinho, por isso que eu vivo repetindo uma taça por refeição, ele faz bem para tudo. São 2.000 estudos, imagina. É claro, vem a Solange, toda vez que cair o som, eu preciso sair e entrar de novo. Isso já aconteceu em outras lives que eu participei. Estou falando por experiência de cair. Tá. Okay. É esse o problema. Eu estava dizendo que enquanto você não chegava, eu ouvi, eu estava ouvindo. Entreter os meus... Aqui o Orlando acabou de entrar falando que o horário é ruim para quem trabalha. A questão é a seguinte: eu estou trabalhando. Esse horário a gente escolheu para fazer um teste, porque o horário... Eu também. Estou trabalhando. Então, na verdade, o fim do dia está muito congestionado. Tem um monte de lives. E aí a gente tentou esse horário para ver como é que... Aqui, ó, incrível como um vinho torna a refeição bem mais leve. Isso que eu acho que, voltando ao nosso tema, o vinho realmente ele ajuda na refeição. Apesar de que eu vou ser franca contigo, Didu, eu tomo vinho por prazer também, sabe? Para mim é um prazer descobrir coisas novas, sair do comum. Como, por exemplo, né, a gente estava falando de vinho branco. Vinho branco é pouco consumido no Brasil. Vinho branco mais velho, então, nem se fale, né? Não é todo mundo que gosta. Você adora, eu adoro. E eu acho assim que tem uvas que ficam incríveis depois de um tempo, como a Riesling, que eu amo. Depois de uns anos de garrafa, a Riesling adquire umas coisas assim que, bom, são incríveis. Sair do lugar comum, não ter... Isso que você está falando esbarra naquele problema de cultura. Porque o Brasil hoje, para você ter ideia, existem cerca de 30 mil rótulos diferentes à venda no mercado brasileiro. 30 mil. Caramba, se você parar para conversar com uma pessoa que está comprando vinho e pedir para ela falar o nome de 5 castas, vai ser difícil ela falar. Muitos nunca ouviram falar em Riesling. Então, essa cultura... Olha, eu estava vendo os números aqui, que eu estou sempre mexendo com o número do mercado, para fechar essa coisa do vinho como saúde, né?
Eu estava falando daqueles Aham. 2.000 estudos científicos. Quem tem dúvida disso, basta consultar o Jairo Monson, tem site dele, tem blog dele, é um médico lá de Bento Gonçalves, que é apaixonado por vinho, e ele tem um monte de referências a respeito disso. Inclusive, na Rússia, que o vinho foi usado como instrumento para diminuir o alcoolismo. Porque lá, o alcoolismo, eu estava falando quando caiu a coisa, Ah, tá. esse problema de alcoolismo sempre foi de destilado, não é de vinho. O cara Exato. bancou a mulher em casa, ele encheu a cara de pinga ou de vodka e desceu o braço na coitada. Ele não tomou 2 garrafas de vinho e ficou louco. Não existe isso. Então, precisa separar. Eu fico indignado quando falam de bebida alcoólica e colocam o vinho na mesma cesta. Agora, a OMS vem alertando para diminuir o consumo do álcool, campanha diminuir o álcool por causa do crescimento de agressão familiar. A pessoa confinada bebe mais, fica louco, sai briga. Bom, não é de vinho. Eu garanto que não é de vinho. Faça uma pesquisa e vão ver. Então, me preocupa isso, porque é um engano. Isso é um engano e é injusto com o vinho, porque o vinho é um complemento alimentar. Em qualquer país desenvolvido, ele é considerado como um alimento e não como uma bebida alcoólica. Então, eu faço com você aqui um pequeno exercício para a nossa audiência entender o potencial brasileiro. Potencial brasileiro. O Brasil consome hoje 180 milhões de garrafas de vinho. Desculpa, Didu, só um parênteses aqui. Essa coisa que você acabou de falar, alguém aqui, Revander Lind, eu não sei o que é, eu estou lendo o nome como aparece aqui. É a Regina, deve ser a Regina, presidente da OIV. Ah, ok. Está sendo usado agora, Didu. O governo russo tem projeto para estimular o consumo de vinho no lugar de vodka. A Regina... Arthur Azevedo, lá de Mogi, escreveu aqui também: alcoolismo com vinho não existe. É isso aí. Legal, Arthur Azevedo participando, Gerson participando, falando também do vinho é saúde, bem legal. A Regina Vanderlin... É a pessoa mesmo que você falou, que identificou, legal. Para a audiência saber, o Brasil hoje tem o orgulho de ter a Regina Vanderlin como presidente da OIV Internacional. É um cargo de maior respeito no mundo do vinho e que é uma brasileira. Que legal. E é dessa área de análise. Foi ela, inclusive, que me deu essa informação de que o vinho de mesa faz tão bem à saúde quanto o vinho fino. Quanto fino? É trabalho dela, estudo dela. Eu tenho isso publicado. Mas então, voltando. O Brasil consome hoje, os brasileiros consomem hoje 180 milhões de garrafas de vinhos finos. Tem outros 300 milhões de garrafas de vinho de mesa. Não está nessa conta, tá? Muito bem. Se essas pessoas, 180 milhões, você vai fazer a conta, dá menos de uma garrafa por ano per capita, né? Não chega a dar uma garrafa per capita. Num país de 212 milhões de pessoas, consumir 180 milhões. Acontece que a pesquisa da Winext, que depois o Rodrigo vai falar com muito mais propriedade sobre isso, inclusive, nesse momento, estão atualizando esses números. O último levantamento dava conta de que 32 milhões de pessoas declararam ter consumido vinho nos últimos 6 meses. 32 milhões. Entre meus amigos, eu não tenho nenhum amigo que não tome ao menos uma garrafa de vinho por semana. Você tem algum, não? Não. Então, eu também não. Eleva o consumo. E sabe uma coisa, Didu, interessante, só emendando com o que você está dizendo? É que, assim, o que eu acho também, assim, como é que as pessoas começam no vinho, né? Eu tenho percebido, pelo fato... Eu tenho uma filha de 21 anos, né? E aí, às vezes, a gente reúne aqui em casa mais gente da idade dela e tal, e eu percebo que os jovens têm gostado de vinho branco.
Então, assim, acho legal isso, porque é uma forma de eles começarem no vinho, é uma transição. Claro, Porque o claro. vinho branco, ele às vezes é um pouco mais fácil, vamos dizer assim, ou ele tem uma gama tão enorme de possibilidades, né? Que você tem aquele dos mais ácidos aos mais levemente adocicados, enfim. E aí, nesse leque todo, esse pessoal vai encontrando o perfil de vinho que agrada e vai entrando devagarzinho no Tem consumo. experimentação, né? Sai daquelas bebidas que eu considero às vezes meio trash, né? Que as bebidas de balada tal. Energético. Então. E aí vai para o vinho, entendeu? Eu acho que é muito legal. Mas eu queria, eu também acho legal e eu vou voltar a falar nisso, mas eu queria concluir o meu raciocínio do seguinte: se 32 milhões de brasileiros declararam ter tomado vinho nos últimos 6 meses, imagine se esses 32 milhões consumissem uma garrafa por semana. Você sabe que tamanho teria o mercado brasileiro? 1.664 bilhões de garrafas. É 10 vezes o que a gente vende hoje. É 10 vezes. Agora, quero falar uma coisa mais dramática ainda. Uma garrafa por semana é 1/3 da recomendação médica de uma taça por refeição. Porque uma taça por refeição totaliza um pouquinho mais que 3 garrafas por semana. E nós iríamos, então, para quase 5 bilhões. Veja o potencial que o mercado tem sem ampliar a base de consumidores. Eu estou falando de quem já bebe vinho, de quem já declara que consumiu vinho. Nem estou falando de aumentar a base, porque essa é uma conta ainda muito maior. É inaceitável que se faça um trabalho conjunto. Você estava falando da diversidade. Eu estou lendo também os comentários aqui, Didu. Deixa eu só dar uma lida nos comentários, que é legal a gente interagir com o pessoal. Um tanto de vinho escreveu assim: com muita leitura e degustação, passei de 10 garrafas de vinho por ano em 2019 para 5 garrafas por mês em 2020. Aí a Lulu Vinhas, da Confraria, que acho que é de Belo Horizonte, escreveu: vinho branco é para quem já chega evoluído, não é um caminho para chegar no tinto, sempre foi o inverso. Eu tenho visto que na verdade, na prática, os jovens gostam mais de vinho. Eu não sei, isso é o meu universo. Talvez os meus jovens sejam nesse perfil. A minha experiência com filho adolescente já faz tempo, porque eu sou avô, né? Mas quando eu tinha filho adolescente e eu morava numa casa muito grande, lá em casa era o ponto de encontro. A minha casa sempre foi bar aberto. As festinhas de criança em casa já tinha ponche e a molecada já tomava espumante diluído lá com as frutas e refrigerante. Então, quando eu fazia em casa o churrasco, o que eu fazia? Eu punha um bag-in-box. O que acontecia? O pessoal largava da cerveja, porque o vinho é mais gostoso. O vinho com churrasco é muito mais gostoso. Agora, os gaúchos, aqui a minha crítica, eu estou muito à vontade para criticar os produtores brasileiros, porque pouco jornalista defende tanto o vinho brasileiro quanto o Didu, o chato do Didu. Agora, eles são muito reclamões e estão sempre pedindo favor para o governo. Estão sempre reclamando de excesso de produção e sobra de vinho, que não tem o que fazer, vai ter que transformar em álcool e coisa e tal. Porque isso dá subsídio, né? Se pegasse esse vinho, embalasse em bag-in-box, um bag-in-box de 5 litros, 3 litros, abaixo de 50 paus, e promovesse isso em supermercados, eu garanto a você que ia vender como água e gerar experimentação. O Hudson Rangel está perguntando isso. A ampliação dos vinhos em bag seria uma opção para o consumo mais frequente? Acho que sim, né? Mas não tem dúvida que seria. O Brasil tem 2 problemas com bag-in-box. Um é que a oferta é sempre de vinho simples.
falta vinho de qualidade em bag-in-box. Se você for para a Austrália e entrar num supermercado, você vai ver a diversidade de bag-in-box lá. Você tem desde um vinho simples até um vinho de boa qualidade, um vinho intermediário, até de alta gama. Você encontra em bag-in-box, porque é o consumo regular. Tem que ter giro. Agora, o bag-in-box tem que ter giro, porque ele não tem a durabilidade de um vinho de garrafa. Não, e aí, se ele ficar um tempo, é complicado, porque é um risco grande, agora, né? Se você for na minha geladeira aqui em casa, tem sempre um bag-in-box lá. O da vez agora é um tal de Fernão Pó. Não é o vinho ideal, não é meu vinho de preferência. Só que é o seguinte, quero tomar uma tacinha só, tá lá o Fernão Pó, já tá fresquinho, põe uma taça. Eu sou grande fã de bag-in-box. Agora eu te pergunto, quem é que promove? Você alguma vez entrou num restaurante e estava lá o produtor de vinho com um bag-in-box te oferecendo uma tacinha, pondo uma taça na sua mão, meia dose? Olha só, quer provar esse vinho? Nunca vi isso aqui no Brasil. Nunca vi isso. Nunca vi ainda isso. Ainda tem, mas tem esse problema, viu, Didu, da durabilidade, e o investimento é alto, né? Então, você importar um vinho desses ou produzir, colocar, e aí não vende, a perda pode ser grande. Então, primeiro tem que estimular o consumo para depois passar para o bag-in-box. Acho que é por aí. E quem tem que primeiro ocupar esse mercado é o vinho brasileiro, porque já está aqui. Já está aqui, é mais fácil, não tem o trâmite todo tem o trâmite, não tem o tempo, exatamente, a coisa toda. Não é? Aí, só um parênteses aqui, o Gerson, que adora uma poesia, ele escreveu, parafraseando Guimarães Rosa, vinho é um pouquinho, um descanso na loucura. O que para essa época é ótimo, né? Muito bom, muito bom. Legal que o pessoal está participando. E aí, essa coisa do bag-in-box, tem aqui uma menina, não sei se é menina, Wine Moses. Estou com um da Donguerino, está bem legal. Bem legal, acho que... O Donguerino O Donguerino, maravilhoso, foi dos primeiros a pôr bag-in-box. Ele tem um chardonnay de altíssima qualidade, um taná impecável, premiado. Acho que o Chardonnay também é premiado. É uma belíssima empresa. Agora, me desculpe, ô Donguerino, me desculpe, venha para São Paulo e gaste 20 bag-in-box nos restaurantes. Quando abrir, né? Agora está todo mundo trancafiado. Quando abrir, você vai lá, contrate, igual um supermercado tem uma moça para fazer degustação, tem que ser feito isso em restaurante. A pessoa que receber na entrada uma meia taça de um vinho, eu duvido que ele vá tomar cerveja ou que vai pedir uma caipirinha. Ele vai continuar no vinho. Caramba, a gente tem que mexer. O Eduardo Sartori, lá da ABS de Campinas, também está aqui com a gente. Ele está elogiando também o Donguerino, imagino que é muito bom mesmo, concordo. Aí o pessoal está dizendo que tem que promover nos pontos de venda a questão do consumo do vinho, novas tecnologias para a estação de taças a partir de garrafas, para o maior serviço de taça. Vinho em taça, vinho em bag-in-box, o vinho em latinha, se for o caso, também eu acho que... São maravilhosos, sensacional. Né? Eu acho que tem que descomplicar, né, Didu? Claro, esse lançamento tem agora muito vinho em lata. Eu provei o Arias, que tem o Diego Arrebola como consultor, e os vinhos são deliciosos. Vinho de R$20 uma vinha que você leva no piquenique, leva na praia. Não é vinho para o cara ficar avaliando, fazer pose. Deixa eu ver o aroma. Não enche o saco. Aliás, é vinho para você tomar e ficar feliz. Pô. Tomar e ficar feliz. Aliás, é isso, né? A gente percebe que, por exemplo, em países com cultura de vinho, você chega num restaurante, a pessoa pergunta branco ou tinto. É isso. Claro, exatamente. É uma taça de branco ou tinto. Você não vai perguntar quem é um produtor, que aroma que tem, não sei o quê. Chega, né? Então, é por aí. Cultura, né? Cultura. É isso aí. Agora, peraí que tem um comentário aqui do seu filho, Gibran. Ele está lá em Ilhabela, não? Está em Ilhabela.
os bag-in-box, por falta de comunicação, acabam sendo tratados com preconceito. Exatamente. O Gibran sabe das coisas, tem um pai que ensinou para ele. A vida é assim, a pessoa tem que ensinar os filhos. O Gibran tem esse know-how não só porque trabalhou vendendo vinho, como conhece vinho, é um bom degustador, apesar de não ser o sommelier que o Ramatiz é, mas meus filhos todos sabem avaliar vinho, uns mais exigentes, outros não. O Gibran é mais do meu time, ele toma de tudo e toma muito, toma mais que eu. Mas ele vive isso porque ele trabalha num grande hotel de praia, que é o hotel, agora está fechado, como tudo, mas era o hotel mais famoso de litoral, que é o DPNY, e lá não consegue fornecimento de um bag-in-box, gente. O que é isso? O que é isso? Então, Aquele Facim, que eu adoro, que é um cara que faz vinho natural, ali como chama o lugar do Facim, Ramatiz? O Facim ali é lá perto de... Já eu lembro o nome. Lá perto da Lisete. Ele faz vinho natural e botou em bag-in-box. Uma maravilha, uma maravilha. Eu fiz de GTV, gravei, levei para a praia. Monte Belo do Sul. Bom, aí outro dia falo com o Bruno Facim, que é o filho. E aí, como está o bag-in-box? Vamos desativar porque não vende. Não, mas como não vende? Não vende. Aí fui falar com alguns caras de restaurante, não sabiam que existia. Não há comunicação. Eu falei para ele, Bruno, larga tudo, vem ficar uma semana em São Paulo. Em vez de gastar em publicidade, você gasta em vinho. Vai com o bag-in-box num restaurante. O Ster Rooftop, adoro o vinho dele, e não tem bag-in-box lá. Eu poderia tomar uma tacinha lá com o Benoit Latour, que é um craque, e não tem. Você entendeu? Poxa, então... É aquele negócio, o mercado é muito disputado e as pessoas, na minha opinião, trabalham muito mal, principalmente o vinho brasileiro. Não tenho o menor receio em fazer essa crítica, porque trabalham mal. Trabalham mal. Toda a formação que os sommeliers paulistas receberam foi tudo de importadores, não foi de vinho brasileiro. Quando existiu o Ibravin, eu cansei de insistir com o Paviani e com o Diego para investir nos sommeliers paulistas, porque os caras eles conheciam o Santiago, conheciam Mendoza e não conheciam a Serra Gaúcha. É isso mesmo. Um paraíso, vinho que é nosso, vinhos maravilhosos, não é só espumante, não. Não é só tem uma opção de coisa boa. Está cheio de... mesmo. Eu estou tomando aqui, olha, eu vou até mostrar para vocês. Estou tomando um vinho que não está no mercado, um vinho artesanal feito pelo Rubem Ernesto Kunz, um Cabernet Franc totalmente natural, sem SO2, sem nada, uma preciosidade. Vinificação natural, não tem levedura da própria uva, ou seja, tem até esse tipo de vinho no Brasil, que hoje é uma coisa que é meio novidade, que está bombando. E o Brasil faz bem isso também. Como faz bem os vinhos de volume. Sou grande fã. A nossa amiga Luciana, que inclusive participa conosco, eu canso de indicar para as pessoas que ficam aí maravilhados com essas ofertas de clube de vinho, vendendo um rótulo francês muito bonito, a 20 e poucos reais, 30 reais, é muito mais seguro você ir para um vinho brasileiro de entrada, um Salton Classique, um Aurora Varietal, o miolo lá de baixo da campanha gaúcha. O Arthur Azevedo da ABS comentou que o curso da ABS tem várias horas dedicadas ao vinho brasileiro. O que eu ia dizer é que, assim, além de divulgar, os vinhos precisam ser encontrados. Então, é assim, São Paulo, baita do mercado para vinho, certo? Você vai
eu mesma, quantas vezes eu estou afim de provar um vinho que eu vi ou que eu em viagem provei vinho brasileiro. E aí você não acha em lugar nenhum. Não Esse é um acha. problema. Então, não tem distribuição, não sei porquê. Claro, deve ser custo, essas coisas todas. Mas assim, então, como é que você vai tomar vinho brasileiro se você não acha? Você sabe qual é o peso da distribuição hoje para uma vinícola brasileira? 8%. É muito alto, porque o Brasil é muito grande. Como é que você resolve isso? Você escolhe um mercado. Você vai para um mercado. Você não tem que vir para São Paulo, capital, e querer ganhar um país, porque São Paulo é um país, é Portugal. A capital de São Paulo é maior que Portugal. Agora, você pode ir para Ribeirão Preto. Você pode ir para Araraquara. Escolha um mercado e vá trabalhar esse mercado. Não dá para querer fazer tudo. Agora, precisa fazer, precisa priorizar. É melhor do que reclamar. Eu volto a falar. Os vinhos que eu citei para você, que são o Salton Classique, tudo abaixo de 30 paus. O Aurora Varietal, abaixo de 30 paus. O Miolo, lá de baixo, lembrei o nome, Almaden. Você já alguma vez viu uma degustação às cegas desses vinhos com os vinhos baratinhos de clube de vinho que estão deitando e rolando? Nos últimos 10 anos, eles não existiam e hoje já são das principais fatias, são importadores, grandes importadores. Alguma vez alguém fez isso? Agora, o consumidor não tem informação, recebe um bombardeio pela internet, entra no clube, compra 5 vinhos por R$100. Os rótulos são lindos. Ele fala, vinho francês, vinho italiano, acha que é o máximo. É vinho de €1. Se tanto. Sabe lá o que tem lá dentro. Olha, quem entrou, Didu, peraí, parênteses, eu tenho que falar. Quem entrou aqui foi o Carlos Marcondes. Eu acho que ele está na Itália. Aí, Marcondes está em Brescia. Força, Marcondes! Força! Saudade. Vai passar. Eu tenho acompanhado você, Marcondes, e já sei que a Itália tá melhorando. Já vamos brindar juntos. Então, Solange, então o que eu gostaria? Gostaria de ser convidado para uma degustação às cegas para tomar esses vinhos de entrada brasileiros que você encontra em qualquer supermercado, porque Aurora, Salton e Miolo tem distribuição. Me desculpe, você acha em qualquer lugar do Brasil. Agora, por que não fazem isso? Desculpa, o chato do Didu está perguntando. Entra aí, o Salton, Miolo e Aurora, responde aqui para mim. Por que não fazem isso? Cadê seu bag-in-box? Eu vou... Uma das lives que está programada, eu vou entrevistar a Luciana Salton, né, que hoje ela também faz parte lá da Uvibra, e também são temas que vão ser abordados por lá, né? Eu acho que o chato do é fácil encontrar. Para perguntar isso. Bom, tem muitas coisas para perguntar, mas enfim, eu acho que assim é por aí. Eu acho que a gente tem que divulgar a cultura do vinho como um todo, bater nesse ponto de uma taça por refeição, substituir outras bebidas pelo vinho. O vinho é muito mais prazeroso, né? Faz bem à saúde, com moderação. Eu tenho uma amiga... Tem um universo enorme para... Eu tenho um casal amigo e eles estão, como muita gente... Então, na base... Castilho está aqui com a gente, Didu. Quem? Ricardo Castilho. Ricardo Castilho também faz parte da Provinho. Faz um tempo que ele não anda por lá, mas ele está no nosso coração. Então, deixa eu te contar essa. Eu tenho um casal amigo que, como muita gente, é da turma do Rivotril para ir dormir, né? E quando eu vou passar fim de semana com eles, na fazenda, na praia, eles sabem que eu levo vinho e chega à noite... Vamos tomar um vinho e ficar na varanda conversando. Quando eu chego, eles falam, putz, graças a Deus, agora tem uns dias que eu não vou precisar tomar Rivotril.
Eu falei, pô, bonitão, por que é um só quando eu venho? Eu garanto que com o preço do Rivotril dá para você tomar um vinho toda noite, pô. Toma uma tacinha, duas, vai dormir feliz, vai fazer bem para o coração, para a digestão, para a depressão, para tudo, não é? Como falou a Regina aí, Vanderlinde, a Rússia lá trabalhando o alcoolismo dos destilados, promovendo o vinho, abaixa o imposto do vinho, sobe o destilado, vende mais vinho, porque o que acontece? Ô Solange, quando o cara, no início, o alcoólatra vai pegar o dinheiro da vodka e vai comprar um monte de vinho, vai encher a cara. Na segunda compra, ele vai falar, peraí, acho que eu gostei mais daquele lá. Ele começa a variar, ele começa a ganhar cultura, começa a experimentar. E Não é? isso traz uma sofisticação de conhecimento e de consumo que, aos poucos, tira o cara do alcoolismo, você entendeu? Isso, e leva para uma vida mais saudável, né, Dudu? É isso Ô, daí. Dudu, só um parênteses aqui, o Márcio Masson também, que está com a gente aqui, ele mandou um comentário falando que nos e-commerces é possível encontrar vinho brasileiro. Eu sei Os disso. e-commerce são bons locais para comprar vinhos brasileiros. Tem alguns até que são específicos para vinho brasileiro. O dia que eu descobri, fiquei bem feliz, porque às vezes a gente vai, sei lá, vai em alguma feira, alguma coisa assim. Né? O ano passado teve aquela feira Provino, né? Que a gente tinha vários corners lá com produtores do sul, de Santa Catarina e tal. Então eu acho que assim foi legal porque lá eu descobri que tinha um site que você tinha a possibilidade de comprar vinho nacional e porque você prova, gosta e depois nunca mais consegue comprar, né? O caminho é a web, não tenha dúvida. Aqui, Inclusive ó, o tem. Gerson, deixei de prescrever ansiolítico para amigos empresários quando o vírus do vinho os contaminou. Gostei dessa, boa. Pô, É da minha turma, nada de olha, Rivotril. tem site, inclusive, de bag-in-box, onde você tem uma série de alternativas de vinhos em bag-in-box. A minha nora adora bag-in-box e compra por celular. O cara entrega na casa dela. É questão de se mexer, né? Agora, tem que promover. No mundo do vinho, não tem um outro caminho que não seja degustar e promover. A pessoa tem que experimentar. Agora, há quantos anos que eu vou num supermercado e não vejo alguém me oferecendo um vinho para provar? Faz muito tempo que eu não vejo. Eu sei que não é barato, mas tem que ser feito. Tem que ser feito. Os próprios supermercados, aliás, já vou avisar todo mundo aqui, quinta que vem eu vou entrevistar o Carlos Cabral aqui no nosso provinho aqui. Eu que vou amolar o Cabral e o Cabral fala mais que eu, vocês vão ficar felizes. Vai ser uma disputa. Mas, e já que você está falando nesse assunto, na segunda-feira a nossa amiga Suzana Barelli vai entrevistar o Lamberto Percussi, que é sócio da Vinha Percussi, junto com a Silvia, nosso querido também, que faz parte da Provinho. Na segunda-feira, 11h30, também é Suzana e Lamberto. O Lamberto ele tem muito a contribuir, porque é dos restaurantes que melhor sabe trabalhar vinho, sabe negociar, sabe promover. Ele é craque nisso, tem um serviço a prestar. Tem a quem puxar, porque o Luciano, o pai dele, foi pioneiro em São Paulo a vender vinho em taça. Pouca gente sabe disso. Na própria Vinheria Percussi. Isso mesmo. Vinheria Percussi é uma contribuidora enorme para a cultura do vinho no Brasil, com certeza. Sem dúvida, é isso. O que mais? Então, mais perguntas? Nós já estamos batendo nossa 1 hora. Eu sei que aqui deu 1 hora. Os donos de restaurante. A crise os pegou forte. O pessoal. Isso foi comentário do Arthur. Né? Imagino que eles vão falar sobre isso, sobre o vinho no restaurante e sobre a crise também, né?
Claro, restaurante e turismo. Marcondes, francamente, se a Matilde tivesse visto os dois juntos, a Matilde é a história de uma viagem nossa a Portugal, com Carlos Marcondes, Orlando. Matilde, ó, Matilde. Matilde, francamente, Matilde. Francamente. Ai, olha, que legal. Foi um prazer para mim participar. Estou à disposição e quinta-feira que vem, amanhã, na segunda, estou aí para prestigiar a Suzana e o Lamberto. E na quinta que vem, 11h30, estou com o Cabral. Vocês assistam, por favor. O material vai ficar disponível? Esse material vai ficar disponível? O material vai estar disponível. Vai estar disponível. É bacana para as pessoas que estão acompanhando divulgarem isso. Eu vou divulgar na minha página. Isso. Ixi, há uma pergunta aqui. Por que vocês acham que o Syrah se deu tão bem na Mantiqueira? É uma boa pergunta. Isso é pergunta para alguém da área agrícola, né? Eu acho que outras uvas também se deram bem. É que a Syrah é uma uva que se deu melhor que as outras, mas o Chardonnay se deu bem. Agora estou sabendo que tem Viognier maravilhoso também lá. Eu tomei da Mantiqueira um Sauvignon Blanc espetacular da Casa Berrone. Tem muita coisa boa. Aliás, o estado de São Paulo tem coisas maravilhosas. O Entre Vilas aí, que foi o Castilho que ficou pela primeira vez, do Roderaldi, que faz vinho de cultura orgânica. Não faz a poda invertida, cobre os vinhedos para evitar umidade. E tudo de levedura indígena. Ele tem Pinot Noir maravilhoso ali, São Pedro está por aí. O estado de São Paulo tem um potencial enorme, ainda vai dar o que falar. O que eu acho é isso, né, Judu? A gente, na verdade, tem muitas opções, é um universo incrível para descobrir aí. As pessoas precisam perder o medo, quer dizer, e provar coisas diferentes. Sair do lugar comum, né? Como eu sou muito otimista, irritantemente otimista, e eu estou achando que esse confinamento em casa tem um lado muito positivo para o vinho, porque as pessoas estão tendo tempo de perceber o vinho. O vinho não é uma bebida de pegar e tomar. O vinho é uma bebida para você apreciar, curtir aquele momento e curtir o vinho. E a partir daí você vai começar a descobrir a casta que você gosta, os países que produzem, a diferença entre um produtor e outro. É uma diversidade tão grande que é a razão da minha angústia. Um mundo que deve ter 2 milhões de vinhos e eu... Não vai dar tempo de tomar tudo. Não, eu vou viver 180 anos, mas não vou conseguir beber 10% que existe. Não é? Dá-lhe vinho para essa longevidade, hein, Didu? O pessoal está falando aqui, né, a história da Syrah. O solo predominante é granito, segundo o Edu Sartori, lá da ABS de Campinas. A Syrah se adapta bem a diferentes climas e não foi diferente no Brasil. O Arthur Azevedo e a Alessandra Ortega. O medo de experimentar atrapalha o consumo e a descoberta das preferências pessoais. E o Gerson, para terminar, vinho é tudo de bom, só. É isso aí, gente. Olha, Dudu, nós temos 2 minutinhos para dar tchau. Então, meu recado final é o seguinte: uma taça por refeição, porque vinho é saúde, vai fazer bem para a sua digestão, para o seu coração, para o seu bom humor, para o seu estado de espírito, só vai fazer bem. E tomara que o governo acorde para isso e diminua a burocracia e os tributos. É isso aí, Didu. Eu também faço um brinde, então, à diversidade do vinho e que venham outras lives bacanas como... Saúde, querido. Obrigada. Obrigado a todos.